que seria tudo que o europeu não queria, uma final brasileira na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Palmeiras e Flamengo na final da Copa do Mundo de Clubes. O jogo do Palmeiras e Inter Miami, o time do Messi, pela Copa do Mundo de Clubes, tem uma importância gigantesca porque vai acontecer nas próximas fases do campeonato. Você sabe quais podem ser os times que vão enfrentar os brasileiros na próxima fase? Eu vou trazer essa análise aqui junto com você e a gente vai entender o que pode acontecer, que o Palmeiras pode pegar dois dos últimos finalistas da Champions League dos últimos 2 anos. Então, seguindo o que já está atualmente aqui nos grupos, né? Então, aqui do lado esquerdo, você pode ver a classificação atual. Então, no momento que eu tô gravando aqui, faltam o grupo G e H para jogar a segunda rodada, mas os times brasileiros já terminaram já, então estão todos eles com 2 jogos. A gente pode ver mais ou menos o que vai dar o cruzamento na próxima fase. Vamos colocar aqui o que está atualmente, então, nas posições. Aqui do lado direito a gente tem os grupos e quem vai classificar em primeiro e segundo. No momento, Palmeiras passa em primeiro, Inter Miami em segundo. No grupo B, Botafogo primeiro, que tá surpreendendo muito, que a maioria do brasileiro não acreditava. E esse aqui é o grupo da morte, né? O segundo é o PSG. Lembrando que falta uma rodada aqui, então pode mudar muita coisa também. Depois eu vou fazer essa análise do que pode acontecer nessa última rodada. O Bayern segue em primeiro lugar. O segundo, o Benfica. Flamengo líder. Chelsea também surpreendendo em segundo aí. No grupo E, a Inter também tá passando dificuldade. River Plate, então, é o líder. O segundo é a Inter de Milão. Fluminense, grande jogo contra o Ulsan da Coreia. Uma virada gigante. É o líder. Borussia é o segundo. E do grupo G, ainda faltando uma rodada, mas aqui o líder é a Juventus. E o City está em segundo. O último grupo aqui também, o Salzburg está em primeiro. Só que aqui eu já vou colocar o que eu acho que vai acontecer nesses dois últimos grupos. Líder vai ser Real Madrid e o segundo aqui vai ser o Al Hilal. E tem os próximos confrontos também. E do City e Juventus também, tanto faz, né? Acho que os dois vão passar. Eu creio que o City passa em primeiro e Juventus em segundo. Então aqui vamos ver como que vai ficar esse mata-mata se seguisse o que estava nesse momento. Então daria Palmeiras e PSG, Bayern de Munique e Chelsea, River Plate e Borussia, Manchester City e Al Hilal. Todos esses do lado da chave do Palmeiras. O Palmeiras pode enfrentar a PSG, da última Champions League, Borussia, finalista da edição 23-24, né, da Champions League. Também tem o City e Bayern e tudo mais. Então vamos pro outro lado da chave. O outro lado da chave ficaram os outros 3 brasileiros, né, Botafogo, Flamengo e Fluminense. E aí na próxima fase já pode dar um Botafogo e Flamengo. Então vamos fazer a análise aqui. Palmeiras, vamos supor que o Palmeiras passe de fase. E aqui o Bayern, River e Borussia. River passa. City e Al Hilal. Para mim, o City passa. Aí teria Palmeiras e Bayern já na próxima fase. Do outro lado, o Botafogo e Inter Miami. O Botafogo passaria. Eu acredito que passa tranquilo. Flamengo e Benfica também. O Flamengo passa. Aí teria Botafogo e Flamengo. Fluminense e Inter de Milão. O Fluminense tá jogando bem. Passaria da Inter. E Real Madrid e Juventus, que passa o Real Madrid. Apesar que a Juventus também mostrou um bom futebol na primeira rodada. Aí teria aqui Fluminense e Real Madrid. Cara, que jogo, hein? Palmeiras e Bayern é complicado, mas ainda vou apostar no Palmeiras. A gente é um pouquinho de clubismo, né? River Plate e City, não tem como. Manchester City. Botafogo e Flamengo. Eu acredito que vai dar Flamengo. Vai. Real Madrid e Fluminense. Real Madrid passa. Daria, então, Flamengo e Real Madrid na semifinal. O tal jogo do Real Madrid e Flamengo, que todo mundo falou que o Real Madrid pode esperar, talvez chegue a hora nesse Mundial de Clubes. Eu creio que o Real Madrid passa. E o Palmeiras, com alguma força divina, com o pacto, passaria do City e daria Palmeiras e Real Madrid na final. Qual a chance disso acontecer? Comenta aqui, deixa sua opinião aqui embaixo. Mas então o Palmeiras, para chegar na final, teria batido o PSG, Bayern de Munique e Manchester City. E a final com o Real Madrid. Olha a sequência para você chegar aí num título dessa Copa do Mundo de Clubes 2025. Uma pequena dose ali de clubismo, a gente chegou a ser campeão desse Mundial aqui. Então eu vou voltar aqui nas rodadas, eu vou colocar aqui o placar que eu acho que vai acontecer. Então Palmeiras 1-0, Porto... Aí 2-0 no Al Hilal, aí ficaria Palmeiras e Porto. Então se o Porto ganhar com a vitória mínima, depende dos cartões amarelos para ver quem é que vai passar. Então, eu acho que o Porto passa, sim, em segundo colocado. O que acontecer do Palmeiras perder, vamos ver aqui como que fica, 1-0. Palmeiras, mesmo assim, passa em segundo colocado, dependendo do saldo. E se o Porto ganhar de 2-0, aí o Palmeiras fica fora. Então, tem que ficar atento, que é um jogo muito importante, para não ficar fora da próxima fase. Mas eu creio que não vai acontecer isso, não. O Palmeiras vai passar ali com a vitória. E o Porto também. Apesar que o Al Ahly vai vender esse jogo muito caro ali. Ele não vai entregar fácil, não. O Porto vai achar muita dificuldade. E pode acontecer também do Al Ahly ganhar esse jogo. Só que aí o saldo do Al Ahly é um pouco diferente e vai ser mais difícil ainda. Ele tinha -2 de saldo, né? Vamos voltar aqui. Acho que o Porto ganha 2-0. Do grupo do Botafogo, então, próximo jogo. E é jogo para 3-4-0. Ou até mais, né? Do PSG. Atlético de Madrid e Botafogo. O Botafogo tá jogando muita bola, mas o Simeone também do Atlético de Madrid sabe fechar bem o time.
Cara, vai ser difícil. Vamos tentar aqui 1-0 pra ver? Um pouquinho de clubismo, vai. Mesmo assim não resolve, por causa do saldo do Atlético de Madrid. O Botafogo tá praticamente classificado. Mesmo que perca de 1-0 lá, ele tá classificado, ele vai passar em segundo colocado. Lembrando que o do grupo do Palmeiras enfrenta do grupo do Botafogo. Então o primeiro do grupo do Palmeiras pega o segundo do Botafogo. É interessante, se o Botafogo quiser escapar do Clássico Brasileiro, ele classificar em primeiro, né? Acho que vai acontecer uma goleada do PSG, pelo menos uns 3-0. Ficar com 6 de saldo. E o Botafogo, cara, não sei se empata, se ganha. Se o Botafogo empatar, ele passa em primeiro. Se ele perder, ele vai passar em segundo. Eu creio que o Botafogo no mínimo empata, velho. O Botafogo vai passar em primeiro, o PSG em segundo. No grupo do Benfica, o Bayern mesmo quase meio que tropeçando ali no último jogo contra o Boca Juniors. Eu creio que vai ganhar aí do Benfica. O Benfica tomou 2-0 do Boca Juniors, depois foi buscar também, teve essa recuperação. E o Boca também ganha aqui do Auckland, acho que pelo menos uns 3-0 aqui, que é o time semi-amador, né? Auckland City, que tomou 10 ali do Bayern no primeiro jogo. Então aí ficaria Bayern em primeiro, Benfica em segundo, com 4 pontos ainda. O saldo de gols, 4-2. O saldo de gols do Benfica tá bom, por causa da goleada de 6-0 em cima do Auckland. O Boca precisaria meter pelo menos, vamos ver aqui, 6-0, o Boca passaria. O Boca, para classificar, precisa meter uma goleada lá, coisa que não é difícil. Então, o que eu achava que ia passar Benfica em segundo, eu creio que vai passar o Boca mesmo. Grupo do Flamengo, agora a próxima rodada é Los Angeles contra Flamengo, aqui não tem condição, o Flamengo deve ganhar uns 2-0, Chelsea também uns 2-0 em cima do Esperance. Aí o Flamengo faz 100%, 9 pontos, e o Chelsea fica com 6. No grupo do Inter de Milão, atualmente o River é líder, mas aí vai enfrentar Inter de Milão e River. Eu acho que a Inter vai ganhar aqui, passou apertado contra o Urawa, o River também empatou com o Monterrey, então eu criei 2-0 aqui na Inter de Milão, e no Urawa e Monterrey, o Urawa jogou bem, jogou interessante ali. Eu apostaria pelo menos 1-0 no Urawa, e aí passaria mesmo a Inter e o River em segundo aqui. Se o Monterrey vencer, o River fica fora. Esse grupo aqui tá meio complicado. Eu vou apostar na vitória do Monterrey. Então, River fora, Inter e Monterrey na próxima fase. Grupo do Flu, grande vitória do Fluminense em cima do Ulsan. Borussia também, jogo até que complicado, 4-3. Borussia abriu uma vantagem um pouco maior e depois tomou ali o gol na reta final. Última rodada, Mamelodi e Fluminense aqui, é jogo para, eu creio que vai 2-1. O Fluminense ganha até demais, mas eu vou colocar um placar mínimo aqui. Borussia também 2-0 em cima do Ulsan, apesar que o Ulsan também jogou bem apertado em cima do Fluminense. Aí passaria Fluminense e Borussia, os dois com 7 pontos e saldo de gol também. E que é importante ver a questão dos cartões amarelos ali. Não tomar muito cartão nesse jogo, porque o que vai definir será os cartões, porque mesmo que o Flu ganhe aqui 2-0, também o Borussia pode aumentar o placar contra o Ulsan, então é bom não tomar muito cartão aqui nesse jogo. Juventus e o Wydad Casablanca vai jogar hoje. No momento que eu tô gravando aqui ainda não jogou. Mais tarde tem Manchester City também e o Al Ain. A Juventus ganhou o primeiro jogo do Al Ain, 5-0. E aqui, 5-0. E o Manchester City ganhou do Wydad Casablanca, 2-0. Então eu acredito vitória nos grandes também aqui. Pelo menos 2 também da Juventus. E aqui mais uns... Aqui também uns 4-0 pro City, vai manter a mesma diferença. Aqui também é a questão desse jogo que é importante, porque depois no final vão enfrentar os dois grandes. E esse jogo, essa rodada aqui vai definir muito, né? Quem fizer a melhor diferença aqui, no último jogo pode empatar. Pode empatar, que aí já segue a mesma classificação. Aqui o Wydad vai 2-0 no Al Ain na última rodada. Juventus em primeiro, City em segundo por conta do saldo de gols. Se o City fizer 6, quem passa em primeiro é o City. Se a Juventus meteu 5, eu vou colocar aqui 6-0 o City em cima do Al Ain. E por último, o grupo do Real Madrid vai jogar hoje também. Real Madrid e Pachuca. Ver como foi a primeira rodada. O Pachuca perdeu do Red Bull Salzburg e o Real Madrid empatou com o Al Hilal. 3-1, 3-0 o Real Madrid. Puxando a sardinha pro europeu ainda, tá? Red Bull e Al Hilal. O Al Hilal jogou muito bem contra o Real Madrid. Eu criei lá, 1-0 nessa rodada. E a próxima rodada, 2-0 aqui, por o Real Madrid em cima do Red Bull Salzburg. O Al Hilal também ganha de 1-0. Pra mim, passa Real Madrid e Al Hilal. Então vamos atualizar aqui os grupos e como que vai ficar na próxima fase. Então, mesmo fazendo uma projeção aqui da última rodada para os outros times, o Palmeiras segue na mesma sequência. PSG, Bayern, a diferença aqui que Borussia e Inter de Milão, City e Al Hilal vai jogar aqui também, Real Madrid, Juventus, aí Flu e Pachuca, jogo sul-americano, Flamengo e Boca, jogaço aqui também, jogaço de Libertadores, ao invés de Flamengo e Benfica, Flamengo passa e Botafogo e Porto aqui também, seguindo a mesma coisa, Flamengo e Botafogo, e aí o Fluminense pegaria o Real Madrid. Caso aconteça alguma catástrofe aqui, o Atlético de Madrid consiga ganhar de 2-0, vai. Caso aconteça uma catástrofe aqui pro Botafoguense, o Atlético de Madrid ganhando de 2-0, aí o Botafogo ficaria fora, e aí mudaria essa questão do próximo jogo aqui.
o Palmeiras, né? PSG vai em primeiro, Atlético de Madrid em segundo, aí o Palmeiras pegaria o Atlético de Madrid. Na teoria, um pouco mais fácil essa primeira fase aqui, Palmeiras e Atlético de Madrid, mas o restante é a mesma coisa. E aí, PSG e Porto aqui do outro lado. Pra mim, aí o PSG passaria e enfrentaria o Flamengo na próxima fase. Mas acho que não vai acontecer, mesmo que o Botafogo perca ali de 1 gol de diferença. Aí ele vai classificar em segundo, aí o que a diferença é que ele vai enfrentar o Palmeiras na próxima fase. Então, em vez do segundo aqui, coloca o Botafogo. Próximo jogo aqui do Palmeiras na sequência seria Palmeiras e Botafogo. Já o duelo brasileiro, e aí do outro lado ficaria Flamengo e PSG, e depois na semi poderia enfrentar ali, se o Fluminense passasse do Real Madrid, Flu e Flamengo. Mas eu acho difícil o Fluminense avançar ali se pegar o Real Madrid. Então vamos completar aqui só para finalizar o vídeo. Flamengo passa do Fluminense. Esse lado aqui, City, Palmeiras passa do City, e Palmeiras e Flamengo faz a final ali com o Palmeiras campeão, que seria tudo que o europeu não queria, uma final brasileira, uma Copa de Mundo de Clubes da FIFA. Comenta aí, qual a possibilidade disso acontecer? Confesso que tem um pouquinho de clubismo, puxando um pouquinho a sardinha para os brasileiros, mas independente disso, a próxima fase começa a ficar bem mais complicado aí com os duelos que vão acontecer, e o que tem que chamar a atenção é que os times europeus, agora que tá perdendo para os times brasileiros e sul-americanos, com certeza eles vão vir mais preparados e mais com sangue nos olhos, né? Então, o PSG, por exemplo, que perdeu pro Botafogo, ele vai vir com mais vontade ainda e mais preparado contra o Palmeiras. Então, o Palmeiras pode esperar que vai ser mais difícil ainda do que foi contra o Botafogo. Da mesma forma, os outros europeus, mas aí quem vai enfrentar o europeu na próxima fase seria só o Botafogo também, com o Porto. E também, mesmo que ele venha com mais vontade, mais preparado, o PSG creio que seja muito mais forte. Beleza? Um vídeo aqui com algumas análises, aqui só para trazer as probabilidades, pra gente brincar um pouco aí com a parte lúdica. A gente sabe que é muito difícil um campeonato desse, um brasileiro chegar até a final, mas quem sabe, né? A gente pode aí. Pra gente resta torcer, apoiar e esperar que faça um bom campeonato aí. Tomara que seja o Palmeiras, né? Deixa seu like se você ainda não fez isso, se inscreve no canal que também ajuda muito o nosso trabalho, e também o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo sobre o Palmeiras, sobre análise, sobre os bastidores, e eu te espero no próximo vídeo.